Todos estão aqui presentes? Amém? Amados, hoje, deixa eu pegar aqui o microfone para nos ajudar. Hoje nós vamos tratar de um assunto que, na verdade, já temos falado há muito tempo, viu, Ana Rita? Que é exatamente o que direciona, que comanda... Como é que está? Trocar? Eu acho que eu fiz certo. Vamos ver aqui. Aleluia. Vamos ver. Creio que sim. Poderoso. Agora sim. Amados, podemos avançar? Hoje nós vamos tratar de um assunto que verdadeiramente, Vitor, quando a gente pensa que a gente já tem as informações necessárias, Lucas, Deus vai lá e mostra algo. É incrível como diante do Senhor essa fonte não para. Eu vou falar uma coisa, amados, se fôssemos para a gente falar do mesmo versículo, dentro das profundidades do que Deus tem feito, nós ficaríamos toda uma vida de um versículo. Imagina pegar toda a Bíblia, não é? Então isso verdadeiramente, amados, como diz a palavra de Deus, é uma fonte de água viva que flui e não termina. E hoje eu estou muito feliz porque mais uma vez Deus está nos dando essa oportunidade. Amém? Amados, muito obrigado. Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, e o nome da amada? Carol. Carol, amados, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Sejam muito bem-vindos. O pessoal também seja bem-vindo, o pessoal que está em casa, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Se vocês me permitem, amados, nós queremos começar então, por causa do nosso tempo. Vamos conversar agora. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria. E nós entendemos, amado, como nós aprendemos muito a respeito da idolatria. Quantos de nós aqui, se fôssemos para falar da idolatria, teríamos aí um monte de experiências a respeito da idolatria. Amado, tem lugar aqui? Se tiver mais um lugarzinho para os amados ficarem sentados, Jean também, por favor, fique à vontade, amados. E hoje, amados, nós queremos falar da idolatria, mas como nós entendemos que quando o Evangelho Eterno, a gente compreende o Evangelho Eterno, pastora Sara, tudo muda quando a gente lê a Bíblia. Sim ou não? Sim. Quantas vezes a gente lê um versículo, leu um monte de vezes, 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes que seja, e de repente o Espírito Santo te leva lá e fala, tá vendo o que significa esse versículo? Amados, é exatamente qual o objetivo do Evangelho Eterno. A palavra de Deus, Vitor, ela é viva e ela nos transforma a todo momento. E eu gostaria de começar, amados, do seguinte: Deus nos fez para adorá-lo. Então, isso é um motivo pelo qual estamos aqui. Se nós entendemos que Deus nos fez para quê? Eu quero dizer que lá no céu, a nossa vida, pastor Irene, será de adoração. Aleluia. O nosso objetivo aqui qual é o objetivo de buscarmos o arrependimento, a santidade? É para estarmos no céu, mas no céu nós não vamos fazer aquilo que pensamos ou talvez fazemos aqui na terra. O objetivo e o motivo pelo qual Deus nos fez é para adorá-lo. Então, se aqui a gente pode dizer que nós já estamos vivendo a adoração, amados, aqui 1 minuto, 30 minutos que seja, aqui 1 hora que seja, lá no céu é toda a eternidade. Então isso nós temos que compreender qual é o objetivo de estarmos aqui. O nosso objetivo é viver uma vida de arrependimento e santidade para entrar no céu. Mas quando chegar lá no céu, quando a palavra do Senhor, quando Deus falar, o seu nome, entra, meu filho, para o gozo do seu Senhor. Quando você entrar naquele lugar, de imediatamente nós já vamos entrar adorando. E observa que festa será no céu. Porque é esse o objetivo. É como se Deus falasse assim, agora sim, vamos começar a verdadeira adoração. Amados, então eu gostaria de falar rapidamente em Salmos capítulo 95, versículo 6, que diz, venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Olha só que poderoso, um convite para essa adoração. Não terás outro deuses diante de mim. Olha só, aqui já é uma exortação um pouco mais firme, dizendo, a adoração é para mim. O Senhor está dizendo, a adoração é toda minha. Amados, isso vai fazer mais sentido no decorrer da mensagem. Mas é chato falar isso, me perdoe, mas repita assim comigo, a adoração é toda para o Senhor. E hoje nós vamos entender se essa adoração está sendo toda. Né? Então vamos ler aqui rapidamente Isaías 42, versículo 8, que diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem,
nem o meu louvor às imagens de escultura. O que isso quer dizer, amados? Que a adoração, ela é completamente para o Senhor. Completamente para o Senhor. Amém? Completamente para o Senhor. Olha, amados, veja aqui comigo. A todos que estão chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e os formei e também os fiz. Aqui Isaías está dizendo bem claro, para a glória do Senhor, nós fomos feitos e criados para entregar essa adoração. Amados, vamos avançar aqui. O Senhor hoje, ele procura verdadeiros adoradores. Porque o objetivo de entrar no céu, amado, não vai entrar qualquer outra pessoa no céu, só vai entrar um tipo de pessoa. Diga comigo, o adorador. Por isso que Deus procura hoje aqui na terra, adoradores. Porque só vai entrar no céu os adoradores. Agora veja comigo, mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Amém? Quantas vezes lemos esse versículo, e esse versículo, mais uma vez, ressalta a procura do Senhor. Mostra claramente, Rita, o que verdadeiramente Deus está fazendo agora. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Aleluia. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Nós vamos agora avançar. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amados, por que nós falamos de adoração aqui? Por que nós falamos sobre a verdadeira adoração? Por que estamos falando que Deus procura verdadeiros adoradores, Edmar? É porque hoje o tema é falar sobre idolatria. Mas se nós falarmos sobre idolatria, amados, nós vamos entender que a idolatria, como muitos julgam, é adorar um pedaço de gesso, um pedaço de pedra, um pedaço de uma madeira, ou algo que se remete a algum santo. Sim, amados, isso é idolatria. Mas o evangelho eterno, ele vai abrir os nossos olhos para uma outra idolatria. E eu vou falar que essa idolatria é a idolatria mortal. É a idolatria que Deus abomina. Amados, alguns versículos que falam contra a palavra odiar, Deus odeia duas coisas. Ele odeia o pecado, mas ele odeia e abomina a idolatria. Por quê? Porque é algo único para ele. Então, amados, eu gostaria de falar rapidamente. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O que é ser zeloso? Amados, ser zeloso significa que ele é completamente radical àquilo que ele deseja. Deus é zeloso na adoração. Então ele não vai aceitar um pingo de resquício, um pingo de sujeira nessa adoração. Essa adoração é só para ele. E ele odeia quando existe uma idolatria. Diga comigo, pequena que seja. Pequena que seja. Amados, Deuteronômio 27:15 diz: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Observa como Deus fala, mas se nós olharmos aqui essas traduções não, essas histórias, que eu não vou entrar aqui por causa do tempo, mas quando a palavra de Deus está falando aqui, é tudo o que aconteceu lá com o povo, os judeus, os hebreus, e exatamente com a época, lá no, faltou a memória, com Moisés, que Moisés levantou várias vezes contra a idolatria. Amados, lá onde iniciou tudo a ira do Senhor. Tudo começou lá, a desobediência veio e começaram então a levantar e a montar deuses. E esses deuses trouxe uma ira tão tremenda no coração do Senhor que ele disse para Noé: eu vou destruir isso lá na frente, eu vou destruir essa geração toda. Amados, o que levou essa ira à idolatria? Mas observa que quando Deus estava falando de Noé, falando para Noé que ele ia destruir o mundo, observa que Deus disse uma frase muito poderosa, que isso vai nos levar agora a entender sobre a idolatria. Ele disse:
por eu ter visto a maldade que existe no coração do homem, eu destruirei essa geração. Deus viu algo, e ele viu no coração. Mas estamos falando de adoração, estamos falando de idolatria, e agora estamos entrando para a palavra coração. Por quê, amados? Vejam comigo. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. E trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O apóstolo Paulo, agora no Novo Testamento, deixando bem claro que esse engano já veio de trás para frente, já veio lá da época de Moisés e ainda continua. Se o apóstolo Paulo está falando isso, imagina se o apóstolo Paulo Jean tivesse hoje, nos dias de hoje. Ele estaria falando esse versículo de uma forma muito diferente, porém de uma forma mais agressiva. Ele estaria falando, eu estou com vergonha dessa geração. Eu não me coloco nesse lugar. Talvez, amados, ele não avançaria no sentido de ver tanta maldade, tanto pecado. Se antigamente ele já falava, ai meu Deus, que situação, imagina nessa geração. Amados, é difícil falar isso, Thalita, mas nós estamos na pior geração de todas. Essa é a pior geração. Me perdoa também falar desse assunto, mas antigamente, eu estou com 44, amados, na minha idade, ou falar de algum assunto de sexo, era acima de 19, às vezes 20, esse assunto mal rolava nos assuntos entre crianças, as crianças ali de 8, 9, 10, 11, 12, 13, até 17 era falar de carrinho, falar de futebol. Hoje, amados, uma criança de 4 anos faz gestos obscenos e eles fazem igualzinho um homem barbado. E se demorar, eles sabem muito mais que muita gente. Amados, porque a internet cresceu. Não, amados, não foi porque a internet cresceu. A palavra de Deus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o amor contra o que, amados? A palavra de Deus. Agora, amados, nós andamos para chegar até aqui. Satanás queria ser adorado. Observa que tudo começou com ele. É incrível como tudo que Satanás faz, nada é novo. Se a gente observar na palavra de Deus, Lucas, tudo é velho, tudo é repetido. Satanás não traz nenhuma coisa nova. E tudo que ele está fazendo, amados, é que ele já tentou, já deu certo, ele só replica. Né? Então vamos lá. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Amados, vamos lá, entramos na adoração. Olha que Satanás falou para o seu e permitiu entrar em seu coração. Olha o que ele dizia. E tu dizias no teu coração. Ou seja, ele estava na presença do Senhor, contemplando, vendo Jesus, vendo que quem recebia adoração, ele via tudo isso, ele notava tudo isso, ele estava presente e ele caminhava a adoração. Não era nenhum participante. Não era uma pessoa que estava ali para participando. Ele que conduzia a adoração. Era ele quem fazia toda aquela adoração chegar na presença do Senhor. Amados, imagina a grande responsabilidade que Satanás tinha diante do Senhor. Nós estávamos falando agora há pouco, antes dos amados chegar, que estávamos conversando com o Eduardo ontem. O Eduardo compartilhou um pouquinho o que Deus está fazendo com ele aqui na nossa live. E ele disse que existe uma diferença quando a pessoa sai sentado dali e vem para cá para falar. E ele falou que aqui é pesado, aqui é muita responsabilidade, é muito pesado. Eu disse a frase, não é que aqui é pesado, é que aqui existe uma responsabilidade. Quando nós estamos sentados aí, está tudo bem. Amados, quando você está 3 passos para cá, tudo muda. Todos os dias, quando eu venho ministrar aqui, a gente ministra todos os dias, pastor José, e todos os dias eu venho aqui tremendo. E antes de vir para cá, amados, me perdoe falar isso, às vezes eu vou no banheiro lá, fico lá, porque eu fico muito nervoso. Porque eu sei a responsabilidade que é aqui. Por que eu estou falando dessa responsabilidade? O próprio Satanás sabia a responsabilidade que tinha. Ele sabia que ele tinha que levantar essa adoração. E olha o que ele disse. E tu dizes em teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que ele disse? Ele disse, eu subirei. Ele disse, eu exaltarei. Ele disse, me assentarei. Ele disse, subirei sobre as alturas. E ele disse, serei
semelhante ao Deus Altíssimo. Em outras traduções, ele disse, eu serei como Deus. Amados, aqui chegamos para nós avançarmos e entender o que a serpente está fazendo com a apostasia nos últimos dias. Veja o que eu vou dizer. Isso eu fiquei em choque, Inês, quando isso entrou no meu coração como se fosse, você, Neto, vive uma idolatria. Amados, eu fiquei com a mão gelada, porque despertou algo. E eu gostaria de compartilhar com os amados. Satanás, ele disse algo em seu coração. Ele disse, eu serei como Deus. Vejam isso, amados. Satanás queria ser adorado pelos anjos. Mas pior que isso, pastor Irene, Satanás foi tão ousado na sua intenção de querer ser adorado, que ele queria ser adorado por Jesus. Já pensou nessa ousadia? Amados, a cobiça, ele desejou algo, e aquilo ele falou, não, eu quero também ser adorado por Jesus. Mas onde está mostrando isso? Veja comigo em Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10, que quando o Espírito Santo levou Jesus, e lá levou Jesus, não foi o Satanás, foi o próprio Espírito Santo. E aqui diz, e disse, Jesus falou, e Satanás chegou em Jesus, Jesus estava em jejum, e ele disse, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado, Senhor Jesus. Se tu me adorares, tudo isso te darei. Satanás, ele queria um alvo, ele queria que Jesus o adorasse. Mas já pensou nessa ousadia? Já pensou nisso? O cara perdeu, me perdoa falar isso, deveria ser pior que isso. Esse monstro perdeu completamente a noção. Além de avacalhar quem ele verdadeiramente era, o grande responsável, e ainda ele disse, não, eu quero também receber a adoração de Jesus. Aí então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Imediatamente os anjos vieram e o serviram. Amados, Satanás queria ser como Deus, e por isso ele foi expulso. Eu não quero entrar em todos os detalhes, mas só para nós lermos esse ponto, eu quero ler Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5, que diz, não terás outro deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Mas eu quero me atentar só nessa frase em vermelho. Não te encurvarás. Diga comigo, não te encurvarás. Não te encurvarás. E a elas nem as servirás. O que significa servirás? Significa, e nem a elas a obedecer. Aqui está dizendo, não se curva, ou seja, não se dedique, não coloque como centro algo, e também não obedeça a isso que você vai colocar ao centro. Vou repetir agora. Deus está falando que eu e você podemos colocar alguém no centro. Vou repetir. Deus está falando que você tem condição de colocar alguém no centro. E quando você colocar alguém no centro, você tem condições de obedecer. Ou seja, sou eu quem coloco alguém no centro e sou eu quem me dedico a obedecer. Amados, mas por que nós estamos falando tão duramente quanto a isto? Porque, veja, a pior idolatria, amados, nós vamos apresentar hoje. Vitor, e eu fui de cara no chão porque eu reconheci que eu estava vivendo a idolatria de uma forma muito minuciosa. Lembra que nós falamos que a serpente, João, ela é mentirosa, ela é enganadora e ela faz de tudo para que você não note. O importante é fazer você ficar no pecado até a volta de Jesus, como muitos a gente entende. Quantas pessoas hoje buscam a Deus, faz isso, faz aquilo para o Senhor, mas está vivendo uma vida de iniquidade. Satanás não vai fazer nada, porque ela já está no poder do engano. Mas, amados, se o tema hoje, Suzana, é falar sobre idolatria, eu quero ler para vocês. A intenção da serpente é tirar Jesus do trono e colocar você. Essa é a pior idolatria, amados. Vou falar agora. A pior idolatria de todos e a intenção de Satanás. Satanás não vai colocar alguém para você adorar, porque ele já sabe que você entende isso. Você acha que Satanás levantaria alguém aqui para que você ficasse adorando? Satanás não é menino.
Perdoa falar assim, mas é para a gente entender, para quem está de casa entender. Satanás sabe muito bem que o objetivo de fazer nós perdermos a salvação é desobedecer a Deus e tendo outros deuses. E quem será? Você. Então veja, a intenção da serpente é tirar Jesus do trono e colocar você. E o que ele vai fazer para você ser o seu Deus? Ele vai fazer tudo o que você quer. Ele vai fazer tudo o que o seu coração deseja. Ele vai te prosperar. Ele vai te dar o que você almeja. Ele vai te dar aquele relacionamento porque você viu beleza naquele corpo. Ele vai fazer tudo o que você quer para você servir você mesmo. Amados, Jesus não tinha o de inclinar a cabeça. Quantas pessoas estão adorando um Deus para dar aquilo que eles desejam? E Satanás vai fazer isso, porque é tudo dele. É tudo dele. Veja isso, amados, que terrível. Vocês serão como Deus. Qual foi a frase que derrubou a Eva? Qual foi a frase que entrou na mente da Eva? Qual foi a palavra que Satanás usou com tanta astúcia que fez Eva cair, amados? No jardim do Éden, onde naquele dia, naquela época, Deus vinha lá todos os dias encontrar com eles. Olha o que Satanás falou. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão se vocês tocarem nesse pecado. E ele disse, pois Deus sabe, ou seja, ele ainda colocou um agravante, dizendo, aquele que te formou sabe que vai acontecer. E disse, sabe que num dia que dela comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Que terrível, que terrível. Amados, que tragédia. Qual é essa tragédia? Satanás falou aquilo que a Eva precisava ouvir. Ela disse, você será como Deus. Em outras palavras, é você quem manda. Quem manda na tua vida é você. Olha que astuta! Por que a pessoa está perdendo a salvação? Porque ela manda nela e não mais Deus. Quem está indo para o inferno? Aqueles que são mandantes, comandantes da sua própria vida. E é isso, amados. Olha só essa frase. Vocês serão como Deus. Mas agora, amados, entendemos agora o que é idolatria? O que é idolatria? Adorar o eu. O que é idolatria? Adorar e obedecer o meu eu. Isso é a pior da idolatria, amados. Mas vamos aqui. O meu coração passou a ser adorado. Hoje, o que mais importa é o que o seu coração fala, não o que diz a palavra de Deus. Deus manda um comando para nós, mas o nosso coração fala, não vai ser desse jeito, vai ser do jeito que eu quero, porque eu já me organizei para isso. Eu hoje sou o dono de tudo. Eu sou o que Deus não quer. E eu sou o que Satanás pediu para eu ser. Em outras palavras, quando você obedece o teu coração, você é um próprio idólatra. E é isso que Satanás fez. Veja comigo, amados. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Vamos lá rapidamente aqui, Rita, se você me permite. Desejo da carne. Olha só, boa para comer. Olha como Satanás falou uma frase incrível. Incrível! Você será como Deus. Por quê? Você vai suprir todas as suas necessidades. E ele disse, desejo da carne, boa para... Por que a Eva falou? A árvore era boa para comer. Em outras palavras, o desejo da carne será estabelecido. Depois a Eva disse, agradável aos olhos, desejo dos olhos. E para finalizar, desejável para dar entendimento, ser como Deus. Qual é o nome dessa palavra? Soberba da vida. Amados, tudo que está escrito na Bíblia faz junção entre o Velho e o Novo Testamento. Tudo que nós lemos na Bíblia tem o mesmo significado. O objetivo, pastor Irene, é fazer com que você seja dona do teu nariz. Estão entendendo? Agora, para piorar, vejam isso. Porque tudo que há no mundo é 30%? É 60%? É 50%? É tudo.
É 100%. Não deixe Satanás nos enganar, amados. Porque tudo que há no mundo, agora entra o perigo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Agora vamos lá. Olha onde a Eva caiu. Boa para comer, desejo da carne. Boa, agradável aos olhos, desejo dos olhos. E desejável para dar entendimento, ser como Deus, a soberba da vida. Está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 16, algo que aconteceu lá em Gênesis. Observa que Satanás ele fez uma arapuca, que ele sabia que se Eva olhasse aquilo e ela entendesse que ela fosse Deus, ela faria aquilo que ela queria, que estava em seu coração. Mas Satanás usou umas ferramentas. Qual foi? O que os seus olhos vê, o que a tua carne deseja e a soberba da vida. Amados, por isso, pastor Irene, tantas pessoas hoje são duras de coração, porque elas são o dono dela, ela é aquela quem manda. E se você exortar essa pessoa, ela se sente mal com isso. Amados, o mais difícil, amados, não é discipular alguém. Isso não é difícil, amados. É muito fácil você discipular alguém. O mais difícil, amados, é a pessoa obedecer. Isso é muito grave. Hoje as pessoas fazem o que estão no seu coração. Mas para piorar, Tiago fala sobre a cobiça dos olhos. Veja, cada um, porém, olha só como tudo se encaixa. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Sendo por esta arrastado e seduzido. Satanás tem alguma coisa a ver com isso? Satanás não apareceu nessa história agora. Mas é o teu coração que aparece na história. Satanás não apareceu na história. Mas a palavra de Deus está dizendo que você pode atrair isso. Por causa da nossa cobiça dos olhos. Agora veja, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. O que é a cobiça? O desejo ardente de querer ter. Diga comigo, o desejo ardente de querer ter. Agora veja, sendo por esta arrastado e seduzido, eu não consigo me segurar, agora eu vou. Eu não consigo me segurar. Estou seduzido, não dá mais. Não dá mais. Aí diz, então a cobiça engravidado dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Olha o que eu vou dizer agora. Esse versículo não disse, cuidado que o inimigo vai te enganar. Ele disse, não se deixem enganar. Porque o teu desejo ardente, Paulo, vai fazer com que você deseje as coisas deste mundo. E o que são as coisas deste mundo? Um relacionamento fora do tempo. Fazer uma viagem que Deus não permite. Fazer aquilo que o seu coração deseja, porque agora está na hora de curtir. É uma cobiça. Amados, isso é uma das coisas mais difíceis para você compartilhar lá fora. Porque eles vão falar, mas foi Deus que fez a praia. Mas Deus não permite a nudez. Entende? Use uma verdade bíblica para ajustar a sua vida de cobiça sexual. Amados, quem é que está mandando hoje? O coração do homem. Veja que desgraça. O que é desgraça? Sem a graça. Veja comigo. Olha isso aqui, Romanos capítulo 5, versículo 19 e 21 diz, porque como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Tornarão. Mas aqui está dizendo bem claro, que por causa da desobediência de Adão e Eva, agora eu e você, amados, temos algo chamado a natureza pecaminosa. O nome disso é o desejo ardente pelas coisas deste mundo. 24 horas nós teremos que lutar contra esse desejo ardente deste mundo, Vitor. 24 horas. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
Faço uma pergunta de novo. Aonde está Satanás nisso? Satanás está nisso? Não. Está um homem chamado o eu da pessoa. Observa agora que a idolatria, amados, tirou Satanás do caminho. E realmente está apontando que o problema sou eu. Eu sou o problema. É eu que atraio os problemas para a minha vida. Satanás, ele só obedece um comando do Senhor, que é um verdugo, que ele vai dizer, você tem uma obrigação aí. Aquele que pecar, você vai fazer o que você quiser. Não, vai fazer o que eu quero. Muitas pessoas pensam que Satanás está mandando demônios porque Deus não é competente, porque Deus não é poderoso. Não. Os demônios estão fazendo aquilo que Deus quer. É difícil falar isso, amados. Em 2025, você falar uma coisa dessa é uma confusão com os teólogos. Porque eles não leem esse versículo. Deus disse que o problema não era Satanás. Deus disse aqui, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Deus apontou o problema. Deus disse que o problema é vocês. Aí ele finalizou. E na terra que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Amados, foi por esse motivo que Deus enviou o dilúvio. Nós precisamos nos arrepender da idolatria. Rafael, é por causa da nossa idolatria que a ira do Senhor vem. Veja aqui para nós concluirmos, estamos chegando ao fim. O coração é enganador e doente. Quantas vezes nós lemos esse versículo, Suzana? Veja, enganoso é o coração. Diga comigo, enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Sabe por que ele é enganoso? Porque ele ama a idolatria. Ele quer receber toda a adoração. Então ele vai falar assim para você, Andressa, faz o que eu quero. Deseja aquilo porque eu quero aquilo. Ele não vai falar, olha, o seu coração está... Não, ele vai te enganar porque ele é enganoso. Ele é o mentiroso. Ele é o enganador. E ele diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E aí pergunta, quem o conhecerá? O que significa quem conhecerá? Significa, não tem jeito, amados. Não tem jeito. Enquanto estivermos vivendo nesse mundo, nessa carne, esse coração é isso. Para que eu e você dependamos completamente de adorar somente a Deus. Então existe um Deus dentro do teu peito, chamado coração. E eu hoje, pastor Hélito, vamos decidir quem vamos adorar. Ou você obedece tudo que seu coração comanda, ou eu vou obedecer tudo que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Amados, veja comigo, ele quer ser adorado. O nosso coração quer ser adorado. Observa, você vai no shopping, o seu coração pula de alegria. Me dá isso! Eu quero essa sandália! Não, mas não leva só 2, leva 3 sandálias. O coração quer ser adorado. Depois você compra e fala, eu comprei e nunca usei. Seu coração falou, eu te enganei, porque eu estou aqui para te enganar. Meu Deus. Amados, uma tal simples visitinha no shopping, a cobiça cresce os olhos. E a gente culpa Satanás, Vitor. Satanás está lá do lado de fora pensando, uau! Uau! Para piorar, nosso coração tirou Jesus do trono. O nosso coração, pastor José, tirou o Jesus do trono. Quem deveria ser o nosso Senhor, hoje é o nosso coração. A idolatria do coração ao coração, fazer tudo que ele manda. Me perdoa ser um pouco mais baixo hoje, Rafael, mas eu quero entrar nesse ponto. O coração cobiça tudo que há no mundo, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, não suportarão o evangelho que te leva a adorar a Deus pela obediência, mas não querendo fazer isso, olha o que vai acontecer. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Em outras palavras, chegou um tempo, 2025, Vitor, que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas não querem mais ouvir o verdadeiro evangelho. Agora elas querem ouvir aquilo que os seus desejos, o seu coração clama. Mas o nosso coração clama por adoração. O seu coração ama a adoração. O seu coração quer tapinhas nas costas. O seu coração quer elogios sem parar. O seu coração é, parabéns, Deus te usou poderosamente. O seu coração fala, parabéns, você é um grande homem e mulher de Deus. O seu coração quer adoração, amados. E foi essa adoração
que derrubou Satanás do inferno, do céu. Porque os anjos adoravam ele, Lucas. E falavam, uau, admiravam o seu esplendor. E então essa adoração e esses elogios subiram ao coração de Satanás. E por esse motivo ele disse, Eduardo, eu quero e serei como Deus. Os elogios são mortais. Quanto mais você recebe elogio, mais adorado você está sendo. Por isso nós temos uma regra aqui, Paulo. Se vai elogiar alguém, antes de elogiar, diga, não peca. Vou dizer o que eu vi em ti, mas não peca. Porque se uma pessoa pensa, Deus está me usando, eu sou o cara agora. Agora eu sou o cara. Ué, amados, vamos piorar? Você hoje é o centro. Se você não for o centro, o culto não foi bom. Se você não for o centro, a adoração não foi legal. Porque a adoração agora tem que vir para você. Porque tudo é para você e por você. E isso é o grave pecado. Veja, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele justiça. Amados, me perdoe falar isso. Estamos agora sendo um pouco mais mastigados, se eu posso falar, se me permita. A pessoa que tem um coração idolatrado sempre conta vantagens espirituais. Você sabe por que eu estou falando isso, amados? Porque eu me peguei fazendo isso. Eu reconheci, o Espírito Santo mostrou isso. Vai contar alguma coisa e conta as vantagens espirituais. Como se fosse lá nas entrelinhas. Ana Rita, lá no íntimo do seu coração, eu estou mostrando de uma forma assim, subliminar, que eu estou sendo usado por Deus. Eu estou sendo usado por Deus. Mas para quem está ouvindo, tá, olha, poderoso, Deus trabalhou lá. Mas lá no íntimo do meu coração está assim, eu estou sendo adorado. Amados, que grave pecado. Veja esse, Deus tem me usado. Outro, o Senhor me usa poderosamente. Amados, nós nunca deveríamos falar isso. Deveríamos falar, se o Senhor me usou foi por causa da sua graça, sua grande misericórdia. Nós não somos dignos de usar a palavra Jesus. Imagina ser usado. Olha esse, o Senhor me usa poderosamente. E esse aqui, ó, Deus precisa de mim. Amados, quantos de nós não falamos, mas sentimos? Deus precisa de você, amado. Deus não precisa de ninguém. Deus só precisou de Jesus. Olha essa aqui. Só dá certo comigo. Então, ou seja, o meu eu, Jean, é o centro. Essa idolatria, amados, está levando muitos homens e mulheres de Deus para o inferno. Para piorar, a idolatria mortal receber a glória de Jesus. Veja comigo essa história, vou ler rapidamente. Na cidade de Listra, havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu a palavra de Paulo e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então veja que poderoso esse testemunho. Então olhou firmemente a ele, né? E disse, em alta voz, levanta-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Amados, olha que lindo esse poderoso testemunho. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles não estavam entendendo, mas eles estavam vendo que a Paulo era um Deus. E eles começavam a engrandecer naquele momento. Agora veja, eles deram o nome de Júpiter e Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. Ou seja, eles não sabiam, estavam adorando eles. Como? Esse homem que nunca andou na vida. De repente esse cara sai pulando e sai andando. Quem foi esses caras? Foi Paulo e Barnabé. Não, peraí. Eles ficaram impressionados com essa cura. E olha o perigo. Diga comigo, o perigo. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade. E o sacerdote desse Deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Olha o evento, o nível que está levantando. Olha o nível de evento que está acontecendo. E trouxeram bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa. Para quê?
para oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Ou seja, eles estavam causando já um grande evento para honrar, mas acima disso, idolatrar Paulo e Barnabé. Agora, vejam isso, amados. E quando os 2 apóstolos de Jesus souberam disso, rasgaram as suas vestes, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Olha eles dizendo: não deem-me a glória. Não pensam que sou eu. Não acham que sou eu. Eu não tenho nada a ver com esse milagre. Eles estavam mostrando o seu coração, dizendo: não parem, por favor. Eu não tenho nada a ver com este milagre. Era isso que eles estavam falando. Por isso correram, rasgaram as roupas, dizendo: calma, nós não somos deuses. E eles disseram: olha só, nós somos apenas seres humanos, como vocês. Em outras traduções, com as mesmas paixões que vocês. Aleluia. Olha a humildade, olha o reconhecimento de quem é que faz as coisas. Aí ele diz: estamos aqui anunciando o evangelho a vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Aí ele disse: arrependam-se. Arrependam-se. Convertam-se a Deus, o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. Vamos aplaudir a Jesus. Amados, em outras palavras, se você tivesse operado um milagre aqui no terminal do Campo Limpo, você corria para o abraço. Tirem foto. Será que poderia acontecer isso? O nosso eu, amados, ainda nós não estamos preparados para que Deus possa nos usar, amados. Porque senão a gente vai para o inferno por causa de uma manifestação do Espírito Santo em nossas vidas para curar alguém. É preferível ninguém curar um resfriado e manter-se humilde, sem idolatria, para o céu, do que Deus te levar para o lugar, sair levantando um morto, enfermo, curando paralítico e entrar no coração e nós perdemos a nossa salvação. Porque quando você entrar no hospital, você vai falar: agora eu cheguei, agora o milagre vai acontecer. Comigo funciona. Amados, o apóstolo Paulo correu. Para tudo isso aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele tem a ver com isso. Tirou completamente. Mas vocês acham que aquilo também não poderia ter sido uma pegadinha? Mas eles estavam, diga comigo, atentos. Amados, para concluir, a idolatria mortal, Deus tem que aceitar meu jeito. Olha, estamos falando da idolatria mortal. O que é a idolatria? É o seguinte: eu vou adorar como eu quero. Se a palavra de Deus mostra que nós devemos adorar Ele de uma forma aceitável, por que eu devo adorar Ele como eu quero? Amados, adorar como você quer não significa que Deus vai receber. Mas olha o perigo. Eu estou adorando a Deus, mas se você está adorando do jeito que você quer, você está levantando uma adoração idólatra a você mesmo. Entenderam o perigo dentro dessa adoração? Porque eu estou adorando a Deus do jeito que eu quero. Mas não é do jeito que você quer. É do jeito que Ele aceita. E como é que Deus aceita a adoração? Diga comigo. Em arrependimento. E vivendo uma vida de santidade. Ou eu acho que eu estou vivendo uma vida no mundo, cobiçando tudo. Venho aqui agora, vamos adorar o Senhor. Senhor, Ele exalta. Deus está recebendo minha adoração. Por que tá? Porque eu estou fazendo uma adoração de coração. Mas não é porque você faz de coração. É a forma que você está adorando que está errado. Amados, Deus está nos chamando para ir para o céu. A régua vai aumentar. Entendem isso? Se você quer morar no céu, a régua, o nível vai aumentar. E olha isso aqui. Pregar o que eu quero. Amados, quantas vezes eu fiz isso? Não, hoje eu vou pregar o que eu quero. Está no meu coração. Eu não tenho isso. Porque quando você prega o que você quer, você trabalha nas emoções da pessoa. E é isso que a apostasia faz. Pregar o que quer. Pregar o que o irmão quer ouvir. Por isso que são idólatras. Por isso que quando vem o verdadeiro evangelho, eles correm.
Eles abandonam o verdadeiro evangelho, porque eles foram acostumados por esses pastores idólatras. Eu vou pregar aquilo que eu quero. Por quê? Porque vai tocar naquilo que eu quero. Eu vou falar o versículo que eu quero. Amados, eu quero dizer uma coisa para os amados. Uma certa vez, o arcebispo Rafael, amados, meu irmão, ele falou que foi pregar num lugar. E ele já estava careca de pregar aquela mensagem. Entende a expressão? Ele já estava cansado de pregar aquela mesma mensagem. E um dia ele falou para mim que foi numa igreja pregar essa mensagem. Quando ele chegou lá, quando ele foi pregar, ele tremia, ele suava, ele não conseguia nem falar direito. Ele não via a hora de sair daquele altar. E Deus falou no coração dele, nunca mais ache o que você pensa. Ah, eu vou porque eu já sei. Não, 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 não. Se você for pregar o evangelho, você está levando o sangue de Jesus. E isso é muito sério. Amados, veja comigo. Viver como eu quero é uma idolatria. Viver como eu faço o que eu quero, está tudo certo. Hoje eu vou se eu quiser, porque ninguém manda em mim. Idólatra. Deus está proporcionando eventos para nós, um atrás do outro, para se santificar. E tem pessoas falando, não, não, hoje não. Idólatra. São idólatras dos seus próprios corações. Olha isso aqui. Quer no que eu quero. Não, crer no que eu quero crer. Amado, já viu esse tipo de engano? Eu só quero crer, Suzana, naquilo que eu quero crer. Ou seja, se convém a mim, então eu vou crer em nome de Jesus. Mas se não é aquilo que me agrada, eu não quero crer nisso. O nome disso é separar as mensagens. Você está separando a mensagem que você quer ouvir. Olha este. Servir como eu quero. O que é servir como eu quero? Não, evangelismo eu não quero fazer, não. Não, evangelismo eu não faço. Se for para pregar ali, eu vou. Mas lá na Praça do Campo Limpo, não. Lá eu não vou, não. Entende? Eu não estou falando, amados, que é uma regra, pastor Irene, ter que ir no evangelismo lá na Praça do Campo Limpo. Mas você já se submeteu a isso? Se nunca se submeteu, por que você acha que não é? Amados, pregar na Praça do Campo Limpo não é nada. É apenas um dizer, eu só quero ver se você manda no teu coração. Pegar um pano de saco, se ajoelhar lá na praça, não é nada. Mas é só para saber se você tem a capacidade de abandonar o teu eu. É isso, amados, o que é o verdadeiro evangelho. Veja, servir como eu quero, obedecer quando eu quero. É muito fácil esse evangelho de obedecer quando eu quero. Esses dias eu tenho falado com algumas irmãs que não são aqui do Brasil, daqui de São Paulo, e claramente eu ouvi a frase, não, está acontecendo muitas coisas comigo, o inimigo está se levantando, mas no final vai dar tudo certo. Eu pensei na minha cabeça, não, nunca vai dar certo. Você só está enganada, porque o rei, que chama-se coração, que está no teu peito, teoricamente dizendo, é que está te enganando aí, tu está acreditando nessa mentira aí. Mas não dá vontade de falar umas verdades? Mas vou ser bem sincero, se o Espírito Santo entrasse aqui com a plena verdade de convencimento, todos nós seríamos completamente curados. Mas observa que eu li um versículo aqui, Jesus só não curou por causa da fé de algumas pessoas. Em outras palavras, porque lá no coração daquelas pessoas, elas eram o rei das suas vidas. Isso é muito sério. Amados, estamos para concluir. Ai daquele que contente com o seu Criador. Ele é um caçoco. Quem sabe o que é caçoco? Pastor Irene. Cacoço. Aqui, ó. É um caco entre os cacos, né? É um flagelo, é um pedaço, é um punhado, é um caquinho, é um quebradinho ali daquilo que já é um caco. Entende isso? É aquele farelinho quebradinho. Olha isso aqui, ó. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ele é um pedacinho quebrado entre os cacos da terra. Entendeu isso? Ou seja, é um nada perto dos que não são nadas na terra. Para piorar, amados, veja isso. Porventura dirá o barro ao o que lhe dará forma? Que fazes?
Em outras palavras, irmão Wellington, que capacidade, que moral teríamos de olhar para o Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo na minha vida que eu não estou entendendo? Eu quero saber. Não, eu só vou sair daqui se eu souber. Senão eu não vou sair. Amados, perigosíssimo. O idólatra faz isso. Foi o que estava no coração de Satanás. Eu vou fazer Jesus me adorar, quer ver? Deixa eu lá. Olha, o idólatra, ele é ousado. Senhor, peraí. Quantos aqui eu já ouvi falar? Não estou falando dos irmãos, mas quantas vezes eu ouvi essa história? Eu não aguentei, gritei com Deus mesmo. Eu gritei com Deus. Vou falar o seu apelido. Cacoço. Cacoço, seu flagelo de um punhadinho de pó, de um caco que vive na terra. É isso? Ah, mas eu gritei com Deus, eu não aguentei, eu levantei. Senhor! Cacoço. Cacoço. Quem é você para olhar para o que faz o barro e dizer, o que o Senhor está fazendo? São idólatras. Olha isso aqui, amados, para piorar. Deus mostra quem manda. Porventura não posso fazer convosco como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aí ele termina, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casinha de Israel. Em outras palavras, eu faço com você o que eu quiser. Glória a Deus! Glória. Vamos aplaudir a Jesus. Amados, estamos terminando, mas precisa piorar. A idolatria mortal, não gosto de como sou. Amados, eu era o faixa preta para pensar assim. Eu olhava no espelho, Jean, eu falava, vou fazer uma venda, vou pegar um dinheiro, vou mudar o todinho. Eu vou ser outro cara. Eu quero fazer o que eu quero. Deus não me deu uma venda. Vamos aplaudir Jesus. Amados, veja o que a idolatria faz no coração de uma pessoa. Ó homem, quem és tu que replicas contra Deus? Porventura o vaso de barro dirá ao que formou, por que me fizestes assim? Por que tu me fez com esse nariz, Senhor? Por que você me fez com essa cor de cabelo? Por que você me fez desse jeito? Por que eu tenho 1,50 m? Por quê? Eu quero saber. Aí Deus responde, porventura o vaso de barro dirá o que formou, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Para dar a mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Glória a Deus, aleluia. Amados, em outras palavras, se você é assim, glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Porque Ele te fez desse jeito. Ele te fez com essas cor de olhos. Quantos aqui já colocaram uma lente nos olhos? Eu não vi a hora, amado, de comprar uma lente, colocar uma lente verde no meu olho, até um cisco cair no meu olho. Mas observa que o nosso coração quer moldar alguém. Amados, somos idólatras e nem sabemos. E nessa brincadeirinha, muitos estão perdendo a salvação. E ela se questiona, por que, Senhor, eu não sou desse jeito? Por quê? Amados, porque Deus te fez assim. Porque você é feito conforme Deus quis. Ele olhou e disse, eu vou fazer você com esses lábios. Eu vou fazer você desse jeito. É eu que vou fazer você dessa altura. Não é você quem manda, sou eu. Amados, só que o eu do coração hoje está levando muitas pessoas para as macas de hospitais. Você olha uma pessoa quando nasceu com 20 anos, 40, ganhou um dinheiro com 40 por 50, você nem reconhece mais a pessoa. Ah, mas o importante é a beleza. Não, o importante é o que você acha, que está no teu coração pedindo isso. Porque diante do Senhor está escrito aqui. Por isso, amados, que a idolatria é o mesmo nome do que... Tem um outro nome para idolatria. A pessoa se vê no espelho e fica... Mas tem uma palavra para isso. Vaidade. A vaidade hoje é a idolatria que brilha o coração. A vaidade, amados. Vaidade. Amados, estamos para concluir. Temos 5 minutos para concluir.
me permita para piorar. A idolatria mortal, o coração do homem planeja o que quer. O que passa no coração do homem? Veja, o coração do homem planeja o seu caminho. A palavra de Deus está dizendo que o meu coração, amados, planeja o meu caminho. Então quer dizer que você está andando conforme o planejamento do seu coração. Porém, mas o Senhor dirige os seus passos. Em outras palavras, você quer ir por lá, aí Deus faz assim, ó. Não, mas eu quero ir por lá. Aí Deus faz assim, ó. Ah, não, mas eu quero ir lá. E você tenta, aí você vê, ó, tá indo embora. Aí você chora. Não, mas é Deus quem vai fazer. Veja isso, amados. Minhas emoções são mais importantes. Olha o perigo da idolatria do eu. O que importa são as minhas emoções. Falou uma coisa muito grave, muito dura, eu não gostei. Eu fiquei triste. Então a tristeza é uma emoção. Então o que importa é que a minha emoção não pode ser abalada. Quantos irmãos falaram assim, nossa, pastor, a mensagem foi muito dura, o irmão ficou chateado. Eu não estou preocupado com as emoções dele. Eu estou preocupado com a alma dele. Aí veja, o que eu sinto é mais importante. Amado, idolatria. Quantas vezes a gente vai no culto e essa música eu não gostei não, essa eu vou ficar sentada. Aí quanto uma música sabe, essa eu quero. O importante é o que eu sinto. Isso é importante. E Deus está lá esperando a adoração verdadeira. Amados, nós temos que entender que a adoração não tem nada a ver com a música, mas sim aquilo que nós conseguimos entregar. Mas hoje, vai ali fora, pega a apostasia, toca uma música que fala só de santo, que enquanto lá no céu está dizendo que os anjos estão 24 horas adorando a palavra santo, 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 santo. Aí não, mas tem que tocar uma música diferente. Uma música que fala pro meu eu, com as emoções. Eu quero me sentir bem nessa adoração. Senhor, depois eu te adoro, mas eu quero agora, na hora do culto, eu quero me sentir bem. Para dizer o quê? O culto foi do jeito que eu quis. Veja isso, amados. Meus sonhos são mais importantes. Não. Estamos concluindo, amados. Senão a gente não conclui. Os meus sonhos são mais importantes. Amados, nós precisamos entender que nós precisamos entregar os nossos sonhos para o Senhor. É óbvio que nós temos projetos aqui na terra. Mas sonhos, amados, tem que ser o Senhor que tem que comandar. Aleluia. Porque eu vi muitas pessoas, nós temos visto isso, amados. Pessoas correndo com todas as suas energias atrás dos seus sonhos. E estão perdendo a sua salvação. Estão conquistando e postando no Facebook, seja lá onde, mostrando as suas conquistas e estão perdendo a sua salvação. Jesus está voltando. Meus projetos são mais importantes. O que penso é mais importante. O nome disso, amados, é o mesmo coração de Faraó. Um coração obstinado. O que é um coração obstinado? Não aceito conversa de outra pessoa. Não vou mudar o que eu penso, o que eu quero. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Amados, observa como Deus nos ama, né? Nos trazendo uma palavra tão dura, mas ao mesmo tempo mostrando, eu quero que o seu coração seja completamente meu. Eu quero que a sua adoração não seja nada para você. Seja só para mim. Senhor, eu vou fazer alguma coisa. Senhor, eu posso fazer? Senhor, eu vou fazer aquilo porque eu fiquei nervoso agora. Não, Senhor, eu estou nervoso, mas o que eu faço? Amados, quando nós estivermos nesse nível, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que desejo é mais importante. Isso é muito sério. Se eu obedeço o meu coração, eu vivo a idolatria. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como deuses, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus é quem deve governar. Diga comigo, Deus é quem deve. Deus é quem deve. Eu sou Deus, não há outro Deus. Eu sou Deus, não há nenhum semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o fim, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será estabelecido e farei toda a minha vontade. É isso que o Senhor fala para nós hoje. O Senhor desfaz os conselhos das nações. Olha o que o Senhor faz. O Senhor desfaz os conselhos das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre e os intentos do seu coração de geração em geração. Eu me arrependo por toda a idolatria do eu. Vamos aplaudir a Jesus?
Amados, a palavra de Deus diz que ela nos liberta verdadeiramente. E chegou um momento, amados, que nós precisamos verdadeiramente voltar a Jesus no centro. Nós não podemos, Vitor, fazer o que o meu coração pede, o que o coração deseja. Hoje, amados, uma palavra tão dura dessa, mas tão poderosa, para dizer assim, meus filhinhos, eu quero que a sua adoração seja só para mim, nada para o teu coração. Ah, mas eu penso desse jeito. Sim, você pensava desse jeito. Ah, mas eu tenho um desejo, eu tenho um propósito. Sim, você pensava, você tinha esse desejo. Você almejava isso, você lutou por isso. Mas hoje eu quero que você entregue para mim. Amados, não é fácil entregar aquilo que temos anos planejando. Mas eu quero dizer, se você tem 50 anos, você planejou 40 anos da sua vida, eu quero dizer que antes de você nascer, Deus já estava planejando o propósito dele. Glória. Em outras palavras, só vai sobrar, ou só vai ficar, os intentos do coração do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos agradecer, Pai, ao mesmo tempo nos arrepender, Pai. Porque nós somos idólatras, Senhor Jesus. Nós somos idólatras, Senhor, do nosso eu, do nosso coração. Nós queremos fazer aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes, meu Pai, passamos e nem pedimos orientações e nem autorização, Senhor. Pai, nós queremos nessa noite nos arrepender de todo o orgulho, de todo o coração obstinado e pior que isso, de toda a idolatria. Pai, nós nos arrependemos agora, Senhor, de toda idolatria e pedimos, Senhor, por favor, nos dê a chance e a oportunidade, Senhor, de avançar em obediência, dizendo que só Tu és santo, que toda adoração é somente a Ti. Senhor, assim como aconteceu com Paulo e Barnabé, Senhor, eles correram dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, mas o único responsável por todo este milagre é o Senhor. Pai, nesta noite, eu quero juntamente com os meus amados irmãos, nos arrepender, Senhor, por causa da idolatria do eu, por causa da idolatria do nosso coração, que nós temos feito tudo o que o nosso coração quer e deseja. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, e reconhecemos que nós não somos nada. Reconhecemos, meu Pai, que nós não somos nada sem a Tua presença. Colocamos diante de Ti tudo que somos, tudo que temos. Colocamos diante de Ti, meu Pai, tudo que está em nosso coração. Que não seja mais, meu Pai, a nossa vontade, mas assim a Tua vontade. Pai, tira, Pai, neste momento, tudo aquilo que nós trouxemos do mundo que está aqui dentro. Tira, Senhor, remova, por favor. Remova, Senhor, tudo aquilo que nós cobiçamos com nossos olhos, com os intentos do coração, toda a cobiça dos olhos e da carne. Tira, Senhor, neste momento. Que nós possamos sair daqui agora, Pai, completamente restaurados e cheios da Tua vontade, com o objetivo de adorar somente a Ti. Amados, de olhos fechados, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu me arrependo por toda idolatria, eu me arrependo do orgulho e reconheço que eu não sou nada sem a Tua presença. É o Senhor quem faz do jeito que quiser. Eu me arrependo e Te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Estabeleça em mim a Tua santidade e a Tua justiça. E eu declaro, eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus, amados. Amados, nós queremos, antes de nós finalizarmos, agradecemos a Deus por essa mensagem. Agradecemos a todos que estão assistindo neste momento. Os amados, muito obrigado também, amados, por terem vindo. Essa casa é de vocês, a casa é de vocês. Amém?